Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor Renato da Silva Della Vecchia, que é coordenador do NESIC, o Núcleo de Economia Solidária e Incubadora de Cooperativas. Também trabalha no Grupo Emancipação, foi coordenador de extensão aqui da Universidade Católica de Pelotas e é cientista político com uma vasta produção teórica nessa área, né? O professor está coordenando um projeto novo sobre o qual nós vamos estar conversando. Professor Renato, seja muito bem-vindo e, para iniciar essa nossa conversa, nós gostaríamos de saber, então, do que trata esse novo projeto que o senhor tem desenvolvido, né? A relevância dele, né? A gente sabe que é um projeto que está criando um banco de dados sobre os trabalhos desenvolvidos sobre o tema da ditadura civil-militar aqui no nosso país. É isso? Ele não é exatamente um projeto novo, ele tem uns 2 anos de desenvolvimento, e esse projeto é um mapeamento de toda a produção bibliográfica e audiovisual, num segundo momento, a respeito desse período histórico, seja dos antecedentes, aquele período ali daquele pré-crise, né, 61, legalidade, Jango, seja do período militar em si. Esse projeto, portanto, ele busca trazer elementos para entender melhor o contexto que a gente viveu, relembrar essa história e manter vivo, né, todo o processo, as consequências desse período, até porque, recentemente, na sociedade brasileira, voltou a um tipo de demanda ou de reivindicação de setores da sociedade que não tem clareza sobre o significado, né, e o custo que isso teve para a sociedade brasileira da volta da ditadura. Então, esse projeto ele tem a intenção de disponibilizar para aquelas pessoas que queiram ter interesse em conhecer esse conteúdo. É um conteúdo que não tem uma triagem ideológica. Se há artigos favoráveis, como há artigos, né, contrários, análises mais diferentes possíveis sobre o que foi o significado e qual é o papel que, dentro de cada instituição, ocorreu. Mas ele tem a intenção de disponibilizar de forma direta para quem tiver interesse o acesso a esse material. E o projeto, então, ele está se desenvolvendo de que forma, professor? Como vocês estão buscando acessar esses documentos? Nesse primeiro momento, são artigos, livros? Quais são os elementos que vocês estão trabalhando nesse primeiro momento? Nós achávamos que seria mais rápido, mas ele é um processo bastante lento. Se alguém chegar num banco de dados, desses que já existe, botar a palavra ditadura, vai conseguir muitas informações, muitas teses, muitos artigos, mas é um termo muito genérico. Ele coloca ditaduras no mundo inteiro, coloca a ditadura do período Vargas, coloca outras questões misturadas, e, ao mesmo tempo, tem muitos artigos que falam sobre uma determinada pessoa, sobre uma determinada política, e que só com o termo ditadura ou repressão não vai ter acesso a esse material. Então, a opção foi pegar todas as universidades públicas do país, mais as universidades comunitárias e até mesmo as privadas que têm alguma produção científica dentro da área de ciências humanas e ciências sociais aplicadas, olhar todas as revistas, né, número a número, e entrando ali na síntese do artigo para ver se tem algo a ver com ditadura ou não. Mais de 150 mil artigos foram analisados até esse momento, de olhar ali o resumo, e com isso a gente foi mapeando e selecionando esses artigos. Selecionamos 25 subtemas, porque ditadura é um termo genérico demais, então vai ter lá justiça, judiciário brasileiro, Supremo Tribunal Federal e ditadura, igreja, religiosidade, ditadura, mídia, comunicação, cultura, arte, ditadura, juventude, movimento estudantil, ditadura, enfim, né, são subtemas, itens que são para ficar um pouco melhor organizado a procura.
e tem um link direto com o artigo. Então, a pessoa entra no site, né, nessa página, que teve um apoio fundamental do professor Adenauer, aqui da universidade, nessa parte da produção técnica, né, de como inserir esse material. E aí a pessoa, então, entrando nesse... Eu não sei se o nome é site disso, né? Não é bem site, mas nessa página, ele acessa, então, o subtema que ele quiser e acessa diretamente a revista. Nesse momento, tem mais ou menos uns 1.500 artigos selecionados. Não entrou ainda a produção de Minas Gerais e São Paulo, que é uma produção bastante grande, pelo número de universidades e número de alunos que tem nesses 2 estados do país. E livros, deve ter uns 1.300 livros catalogados sobre ditadura também, no mesmo sistema, mas livros é um processo ainda que demanda ainda um bom trabalho, porque existe muita coisa que não está na internet. São livros, né, produzidos, e a cada livro que a gente identifica tem lá, nas referências bibliográficas, né, outros livros que falam sobre o contexto. E aí a gente não consegue necessariamente identificar se, pelo título das referências, ela nos leva ou não a um artigo específico sobre ditadura militar no Brasil. Então, eu tenho que fazer esse trabalho, que é um trabalho um pouco mais minucioso. E deixamos para o segundo momento, então, a discussão de teses, dissertações e filmes e documentários. É um vasto trabalho, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e já nós voltamos conversando com o professor Renato da Silva Della Vecchia sobre esse novo, não tão novo, né, mas novo projeto que está sendo desenvolvido e a criação desse banco de dados para pesquisadores, né, e curiosos, né, todos aqueles que desejarem ter mais informações sobre o processo de ditadura civil-militar no Brasil. A gente vai para o intervalo e já estamos voltando. Estude aqui. E aqui. Aprenda aqui. E aqui. Pratique aqui. E aqui. Nas salas de aula, nos laboratórios especializados e no contato com a comunidade. Aprenda na prática. Aqui você faz a diferença. Vestibular UCPEL. Inscrições abertas no site. Para pagar a faculdade, você não precisa ter superpoderes. Com o financiamento estudantil da UCPEL, as mensalidades não serão criptonitas para o seu bolso. Com ele, é possível financiar 30%, 40% ou 50% das mensalidades de todo o curso, sem precisar de banco, de financeira e nem das joias do infinito. Ainda tem outro superpoder. Você começa a pagar o financiamento só depois da formatura. O tempo para pagar é o mesmo que durou a sua faculdade. Ou seja, se o seu curso tem 4 anos, você paga em mais 4 anos, que dá 48 parcelas. O prazo não vai ser seu arqui-inimigo. Os alunos de todos os cursos e universos paralelos podem solicitar o financiamento. Ele está disponível para qualquer forma de ingresso, seja pelo vestibular, transferência ou portador de diploma. Fale com a Fundação Dom Antônio Zátera e pague a universidade com facilidade, como se fosse o Bruce Wayne. Use esse superpoder e transforme o seu futuro. Vem para o UCPEL! Estamos de volta com o programa de pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica, onde nós estamos recebendo hoje o professor Renato da Silva Della Vecchia, que está nos falando sobre o projeto, então, da criação do banco de dados sobre o processo de ditadura civil-militar no Brasil. Professor, quais são as expectativas agora, né, uma vez que esse projeto já está sendo desenvolvido, né? Quais são as ideias, o que o grupo pretende desenvolver a partir
das pesquisas que estão sendo feitas, a partir do material que está sendo coletado, o que vai ser possível de se trabalhar a partir de então. E o senhor comentou no bloco anterior que ainda não entraram no material das universidades de São Paulo e de Minas, né, porque tem uma vasta produção teórica, e que também pretendem trabalhar com documentários e com filmes produzidos sobre o tema, né? Então, quais são os próximos passos do projeto e as expectativas? Bem, a primeira parte é terminar de juntar esse material, organizar esse material, e isso é um processo que eu não acredito que vai ser feito em pouco tempo. Então, ele vai ser um processo que vai ser, aos poucos, se constituindo, dependendo muito da capacidade que a gente tiver, inclusive, de novos alunos se incorporarem ao projeto. Existe aqui na universidade, ele está vinculado como sendo um projeto de vivências acadêmicas, além de alguns que são bolsistas, né? Mas quem tiver interesse pode nos procurar para se vincular a esse projeto. Em relação à organização dos dados, fazer um tabelamento e fazer um perfil desse material, nacionalmente ainda depende de fechar esses estados que são bastante importantes, né, nesse processo. Mas nós fizemos alguns testes em relação à região sul do país, no caso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E fizemos alguns testes juntando também Nordeste, e Norte e Sudeste, em relação a anos que há essa produção. E a gente vê que há um aumento, né? Mais ou menos, ele segue um certo ritmo, sem muitas oscilações, ano a ano, tendo um pico maior em 2015, 2014, 2015, que se explica porque eram os 50 anos. Então, muita coisa foi publicada em função da repercussão dos 50 anos de 2014, que foi publicado em 2014 e em 2015 também. Um outro fator que explica é que a quantidade de periódicos no Brasil ela veio aumentando ano a ano. Então, isso também é um outro fator que, né, necessariamente, ele abre mais espaços para as pessoas começarem a publicar artigos das mais diversas áreas. Se fizermos um estudo sobre outros temas, provavelmente também vai haver um aumento. E na região sul, a gente fez um cruzamento em relação às universidades comunitárias e às universidades públicas. É muito raro uma universidade privada, essencialmente privada, ter algum periódico. Normalmente, ela utiliza periódicos já existentes, coloca dentro da página dos seus cursos acesso aos alunos, mas não há uma produção específica, né? Então, as comunitárias, que elas são fortes basicamente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, muito pouco no Paraná, elas têm um papel importante nessa discussão. Aliás, é mais relevante as comunitárias no Rio Grande do Sul que as públicas. As públicas têm menos produção sobre ditadura do que as comunitárias. A PUC, em Porto Alegre, tem mais do que a URGS. A PUC tem 70 e poucos artigos publicados, enquanto a URGS tem 50 e poucos, 60. As outras universidades públicas aqui no Estado têm pouca coisa, né? Se formos analisar já o caso de Santa Catarina, a grande concentração se dá na UFSC, né, na capital, e muito pouco no interior. E o Paraná já é um estado que tem uma outra característica, não tem tantas universidades comunitárias, mas tem muitas universidades estaduais fortes. Então, a UniOeste, a Universidade de Londrina, de Maringá, de Ponta Grossa, são universidades públicas, estaduais, né, junto com a Universidade Federal do Paraná, e há mais ou menos uma distribuição. Não há uma concentração onde haja muita produção em Curitiba e pouco nos outros. Todas elas têm mais ou menos entre 50 a 60 artigos identificados em cada uma dessas universidades. Então, a gente consegue, com isso, fazer esse mapeamento por tipo de universidade, se ela é, do ponto de vista espacial, mais concentrada ou não, quais são os anos que são a maior produção ou não, e quais são as temáticas. Então, em artigos, é aquele subitem que fala em mídia, cultura, humor, arte, em geral, é o que estoura, são 300 e poucos em 1.500, é mais ou menos 20%.
Mas, se formos analisar os livros, já não se dá da mesma forma. Nos livros, tem muito mais artigos sobre a repressão em si, sobre a questão dos militares, sobre os órgãos repressivos, a tortura, e, ao mesmo tempo, sobre grupos de esquerda, resistências ao regime militar, do que em relação a artigos. Então, a gente consegue, com isso, ter um pouco desse mapeamento. Alguns anos atrás, eu escutei um professor bastante reconhecido nacionalmente dentro da área de história afirmar que a Comissão Nacional da Verdade fez um desserviço à sociedade brasileira, porque ela teria fortalecido uma polarização de que havia, de um lado, o regime militar, de outro lado, uma esquerda armada. E que toda a produção praticamente se deu em função dessa esquerda armada, como se o contexto do regime militar não tivesse implicações em outros debates, como se outros debates fossem secundários. Nos artigos científicos não se identifica nada disso. Ao contrário, o que fala sobre grupos de esquerda, luta armada, é muito pequeno. É uma parcela muito pequena, já é maior em relação a livros, mas em relação ao debate acadêmico, não. Então, o objetivo é um pouco isso, é tentar fazer esse mapeamento, entender quais são as motivações, quais são as temáticas e facilitar aquelas pessoas que queiram trabalhar com esse tema, não precisar levar 3, 4 meses para fazer uma procura de informações, porque, ao entrar na plataforma, eles podem entrar diretamente naquele artigo que lhe interessa. Em relação aos livros, a gente não consegue fazer esse link direto nesse momento. A gente vai ver se é possível fazer isso em relação a alguns livros que estão disponibilizados na rede, nem todos estão, mas as revistas acadêmicas, sim, já estão. Além das revistas acadêmicas, ainda tem revistas ligadas a ONGs, a partidos políticos, a grupos políticos. Essas a gente ainda não identificou, Elas ainda também demandam um trabalho bastante longo. Eu acredito que esse é um típico projeto que ele é um projeto que não tem um tempo definido, 2 anos ou 3 anos. Ele é um projeto que ele pode ter um potencial muito grande de organizar essas informações ainda, e o tempo que vai levar vai depender muito também da capacidade de mobilizar em torno desse tema, de organizar essas informações. Professor, estudantes de mestrado e doutorado que estejam interessados em pesquisar o tema, em se aproximar, em desenvolver esse trabalho junto ao senhor e à equipe que já está trabalhando, é possível? Sim, claro. Ele é aberto, inclusive, para pessoas que não são da Universidade Católica. Esse projeto de Vivências Acadêmicas ele estabelece um percentual de alunos, e inclusive de professores, de outras instituições que tenham interesse. E, especificamente, ao programa, as pessoas envolvidas, com certeza. E só lembrar que não necessariamente as pessoas precisam estar numa temática sobre a ditadura. Tem muitas discussões sobre cultura, sobre questão de gênero, sobre questão LGTB, sobre religiões, que um dos elementos presentes é esse, o momento específico, mas tem muitas questões sobre políticas públicas. Como é que se dava a política pública em relação à questão habitacional no período militar? Como se dava a questão educacional? Qual é o papel do Mobral? Como se dava o processo ideológico de criar uma chamada consciência cívica? Então, tem todo um campo aí de política internacional, a questão da geração de energia no país em relação a Itaipu, como se dava os acordos internacionais, acordo Brasil-Alemanha em relação à energia nuclear, que elas estão ligadas também à questão de políticas públicas, outros ligados a direitos humanos, especificamente, porque aí discutia também a legislação. O Brasil, por exemplo, teve pena de morte durante o período militar, que é algo que poucas pessoas sabem. Então, essas questões que não são necessariamente vinculadas especificamente à ditadura, mas que tem muitos artigos que eles remetem a debates presentes dentro do campo, que é o PPG nosso de Política Social e Direitos Humanos. E, para encerrar, nós já
temos alguma coisa disponível na internet dessa base de dados ou ainda se estão coletando materiais, organizando, né? A gente já pode acessar alguma coisa na internet? Sim, já dá para acessar. É o que eu falei, tem aproximadamente 1.500 artigos e aproximadamente 1.200 livros, eu acho, que deve ser mais ou menos isso aí. E esses dados, com o tempo, vão ser inseridos novos dados, mas aí isso não atrapalha em nada, né, quem já quer ir buscar informações ou até mesmo por curiosidade conhecer como funciona essa página. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, muito obrigado por todas as informações que o senhor trouxe para nós. A gente vai deixar o link, então, dessa página aqui no programa e convidamos vocês a acessarem a esse portal, a essa base de dados, conhecerem o trabalho que está sendo desenvolvido e nos procurarem aqui na Universidade Católica de Pelotas, procurar o professor Renato, se você tem interesse em conversar, em ter mais conhecimento sobre o tema. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas esperamos vocês na próxima semana com mais um programa de Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas.